nós temos a oportunidade de receber a nossa colega da casa, frequentadora, a Amanda. Ela é psicóloga também, né? E vai passar as mensagens de Jesus. Que Ele te ilumine para passar a mensagem que nós precisamos ouvir. Bom dia a todos. Que o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, né, possa nos inspirar, me inspirar, inspirar vocês também, nesta manhã de domingo. Como a Dirce, né, mencionou, no fim do ano a gente fica todo mundo meio atribulado, né, repensando como foi o ano passado, todas essas festividades. Quem perdeu um ente querido, né, fica pensativo, né? A gente fica mais reflexivo nessa época. Então, às vezes é difícil, né? Às vezes bate aquele sentimento de angústia, de ansiedade, daquele medo, né? Do que vem pela frente, do próximo ano. E Jesus nos instrui, né? Que para vencer esse medo, nós precisamos da compreensão da vida e amar ao próximo. E a compreensão da vida, a gente só vai, né, conseguir nos nossos passos nesse movimento nosso, né, de aprender, de refletir. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou nas palestras, parece que toda semana fala a mesma coisa, mas é porque a gente precisa absorver. Se a gente está ouvindo sempre, é que precisamos ainda crescer e absorver. Vocês, por exemplo, né, aqui de Fernandópolis, desse centro muito amado e querido por mim, que me acolheu, vocês me ouvem de vez em quando. Eu não, eu preciso me ouvir todas as vezes que eu falo. Então, eu sou muito grata também por essa casa, por ter me acolhido, né? Eu sou de uma cidadezinha aqui próxima de São João das Duas Pontes. Lá tem um centro pequenininho, né? Mas foi meu berço também de aprendizagem. E aqui em Fernandópolis, a casa, né, que eu me senti acolhida, a minha segunda casa é aqui, no Abrigo aos Aflitos, porque, né, o pessoal me acolheu como sendo filha da casa e nos dá essa oportunidade de trabalhar e de aprender. Porque nós, como acomodados que somos, a gente fica esperando, né? Nossa, né, será que alguém vai me chamar para dar palestra ou não? A gente dificilmente vai procurar o trabalho no bem, né? Vai falar assim, olha, eu estou disponível para as coisas que estão aqui. Não, a gente fica esperando, né? E eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui na frente, de estar trabalhando e conversando com vocês mais uma vez. Então, a reflexão de hoje vai ser de um livro, né, psicografado pelo Divaldo, chamado Vida, Desafios e Soluções, né, que é da Joana de Ângeles, um espírito, né, que eu gosto muito, que eu leio muito, como a Dirce disse, minha formação é psicologia. Então, essa questão do aprimoramento interior, né, das questões da vida, isso sempre me atraiu muito. Então, ela é um espírito assim que eu acho que traz muito acalanto para a nossa alma. E no primeiro item, né, deste capítulo, O Milagre da Vida, ela disse, despertar para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que capacitam para a conquista da plenitude. Então, num domingo de manhã, às vezes era melhor, né, a gente ficar dormindo, esperando o almoço. Às vezes, alguns horários, né, de trabalho, a gente vê à noite, fala, ah, não, deixa eu ficar em casa. Mas a gente tem que procurar, né? Porque são nessas conquistas intelectuais que a gente vai conseguir aprender e vai se sentir, vai compreender melhor a vida, como a vida funciona, e vai sanar essas angústias, essas tristezas que a gente traz dentro de nós, né? Cada dia mais aprender os ensinamentos do Cristo vai fazer com que a gente sinta mais alegria de viver, né? Esse processo de evolução, no entanto, é assinalado por desafios cada vez mais graves e significativos, quanto mais se lhe desdobram as faculdades de discernimento. Porque, às vezes, tem
ocasiões, né, que a gente está marcado, não, nesse dia eu vou ajudar no trabalho. Não acontece isso, por exemplo, naquele dia, não, que eu vou no centro, acontece alguma coisa, né, que nos atrapalha. Ou é uma dor, ou quebra o carro, alguma coisa, né, nos dificulta para o nosso processo, né, de aprimoramento. Então, a gente tem sempre que vencer isso, orar e vigiar, como todas as mensagens lindas que passaram aqui antes da palestra, né, a gente tem que estar sempre com um pensamento elevado. Viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então, às vezes, a comunhão com Deus não é muito fácil. Não há momentos, na correria da nossa vida, às vezes é tão difícil, né, a gente se conectar com Deus, de orar, de parar, né, como a Dirce colocou no nosso dia a dia, de parar e fazer uma oração, né, em casa, antes de dormir, ou quando a gente se levanta, né, para agradecer mais um dia. Parece que às vezes a gente não consegue essa comunhão, né? A gente parece que... Então, por isso que a gente precisa sempre se esforçar no bem, manter sempre o pensamento sereno, o pensamento positivo, para a gente conseguir essa comunhão com Deus. Aí, em outro item, é chamado Bases para Autorrealização. Possuir a autoconfiança e fé, essa certeza coerente que existe entre desejar e o poder realizar, saindo do mesmíssimo perturbador das ambições exclusivamente da natureza material e imediata. Né? Então, precisamos ter fé e autoconfiança de que as coisas não terminam aqui, né? De que o mais importante não é só alcançar bens materiais, da gente a vida inteira. Né? É importante, porque precisamos, né, viver nessa terra, então precisamos de bens materiais para a gente conseguir viver. Mas não viver só em função de acumular. Porque a gente vê, né, muitos artistas, né, a gente vê pela TV, pessoas ricas, né, que são infelizes, né, aquela tristeza no olhar, pessoas com vícios em álcool, em drogas, essas pessoas ricas. Aí a gente fala, nossa, né, aquela frase, a pessoa tem tudo. Por quê? Será que ela tem tudo mesmo, né? E aquele preenchimento interior, aquela realização interna, aquela felicidade real, será que essa pessoa conseguiu alcançar, mesmo com tantos bens, com tantas casas, com tantos carros? Será que, né, que a felicidade está aí, né? E só em ter? Então, é de se pensar. Por isso que devemos, né, sempre vencer o medo, porque às vezes a gente tem medo do desconhecido, de dar um passo à frente, falar, será que eu vou fazer aquele estudo, que eu vou iniciar aquele trabalho? Ou será que eu vou lá me reconciliar com aquele familiar, com aquele amigo que eu não falo há anos, né? Vou ligar, perguntar como é que está, vou fazer uma visita ou não? Então, a gente tem muito medo, né, de dar o primeiro passo nas coisas, e a gente precisa vencer o medo. Né? Então, e a gente precisa ter esse conhecimento das nossas capacidades, dos recursos. Quando... o Jesus, né, a doutrina ela é chamada, nos chama, né? Existe essa chamada para o trabalho. Todo mundo que está aqui é capaz de reservar um curto período de tempo para trabalhar no bem, né? Todo mundo tem uma tarefa a ser realizada no bem, né? Não, a gente tem aquela coisa, não, eu não sei porque eu não sei fazer nada, eu vou fazer o quê? Não, todo mundo tem. Né? Lá fora, né, a gente vê também tantos lugares, pessoas necessitadas de fazer uma visita a um doente, uma instituição. Então, assim, gente, né, trabalho é o que não falta. Né? A gente que, às vezes, não se recusa a querer conhecer, né? Porque, às vezes, nos acomodamos. Outra coisa muito importante é evitar lamentações, queixas e pessimismos. Não tem aquela pessoa que a gente vai conversar assim e fala, pelo amor de Deus, aquela ali, eu não falo, se você pergunta se está tudo bem.
Aí ela vai começar a falar só das doenças, dos problemas, e às vezes a gente já não está muito bem. Você sai de perto da pessoa, parece que você sai pior do que você... Então, evitar isso. Problemas nós temos, é difícil, as provas que encontramos na Terra, né? Às vezes precisamos sim desabafar, né? Não que a gente nunca vai reclamar, mas não deixar que só isso tome conta de nós, né? É bom a gente desabafar, é importante que a gente desabafe, né? A psicoterapia está aí para isso, o atendimento fraterno. Mas quando encontramos um amigo, né? Que possamos falar de assuntos elevados, algo divertido, que a gente possa rir, se sentir bem nesses momentos, e não apenas ficar se queixando e deixar o pessimismo tomar conta da gente. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz, a realizar bem, tudo quanto se gosta, repartir com todas as alegrias e esperanças da vida em triunfo, dá significado pleno do ser, né? Não há nada mais gratificante, mais bonito do que quando a gente está fazendo o que gosta, né? O que ama. Tem gente que ama cozinhar, chama a família toda, faz aquela panelada de comida, a pessoa gosta, ela sente prazer naquilo, em fazer, né? Há pessoas que gostam de fazer outra tarefa, né? Várias profissões, né, que você vê pessoas apaixonadas pelo que fazem. A pessoa faz com excelência. Por quê? Porque ela ama, né, aquilo que ela está fazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar ao próximo como a si mesmo, tem uma frase muito bonita que diz: feliz aquele que ama, seus pés são leves, vive transportado fora de si mesmo. Não tem aquelas pessoas, né, cheias de amor, que às vezes está passando por aquele turbilhão de problemas e parece que ela não se abate, né? Porque ela ama, ela está tomada pelo amor. Então, é muito bonito de ver, né? Aí fala, é como se tivesse transportado fora de si mesmo. Né? Esse trecho é muito bonito desse capítulo do Evangelho, porque descreve, né, muito bem, eu acho, assim, a pessoa que ama, né, que ela está nesse estado tão sublime. Aí, no próximo item, né, conquistas que planificam. Ela diz, um bom relacionamento social é o fator de relevância para a planificação do indivíduo, desenvolvendo a tolerância, paciência, perdão, empatia e respeito. Pessoal, esse item é importantíssimo. Eu estava até conversando com uma amiga essa semana, que a gente não pode perder esse senso de comunidade nosso, como estamos aqui. É tão gostoso quando a gente vai, né, num encontro, né, do nosso templo religioso, a gente encontra os amigos, a gente se cumprimenta. Por quê? Porque a gente não vai aprender sozinho. Então, nosso primeiro grupo, que é lá na família, no trabalho, tem sempre aquela pessoa que a gente, né, tem alguma coisa, né, às vezes uma briguinha aqui, outra ali, e é através disso que a gente vai desenvolver isso. A tolerância, a paciência, o perdão, a empatia e o respeito. Um exemplo, como as redes sociais estão por nós hoje em dia, né? Muito já se tem falado, né? Que as famílias se sentam na mesa, hoje ninguém conversa, cada um olhando no seu celular, e a gente, né, sente que vai perdendo um pouco esse senso de comunhão. Isso é muito importante. Por exemplo, os aplicativos de carro hoje, né? Eu estou indo. Hoje, dificilmente mais a gente pede para um amigo levar a gente na rodoviária, dar uma carona, ou então, não, vamos juntar uns 4, 5 aí, a gente racha o combustível e vai. Não, através do celular, a gente já chama um carro só para nós mesmos e vai só. Então, a gente perde esse senso de comunidade e de amizade, de ajuda mútua. Oh, você me leva ali hoje, você me leva na rodoviária, você me leva num postinho. A gente está perdendo esse hábito de pedir ajuda às pessoas, né? Que com a tecnologia hoje, a gente se sente mais, ao mesmo tempo, mais independente, mas também mais só. Porque só no celular ali, você já chama um carro, você vai sozinho onde você quer, né? Até na própria comida, né? Que tem o iFood, você vai lá, você pede uma pizza só para você e você come sozinho.
né? Então, né, relembrando, né, como era gostoso, eu né, já tive essa oportunidade de participar na época das pamonhas, né, quem aqui não se reunia para fazer a pamonha, mas não era a pamonha em si, era aquele dia todo, né, que um descascava o milho, o outro ralava, e aí ficava aquele tempo, aquele converseiro, o outro já ia fazer o almoço, e aí o tempo de cozinhar essa pamonha, as pessoas ficavam interagindo, conversando. Agora vocês imaginam, vamos comer pamonha? Todo mundo vai na casa aí, peraí, gente, que eu vou pedir que está chegando a pamonha. Aí chega uma pamonha para cada um. Isso daí em 1 hora, no máximo 2, as pessoas ficam reunidas, né? Antigamente não. Para se fazer essa pamonha, era um dia inteiro de relação, de comunidade, de amizade, né? Então, isso é muito importante para a gente aprender, e a gente não pode deixar se perder isso. E, às vezes, o orgulho, o nosso próprio orgulho, não se deixa permitir, que a gente acha assim, eu já sei de muita coisa. Por exemplo, eu já li o Evangelho inteiro, já li a Bíblia. Eu não preciso mais aprender nada e saber nada, ou então eu não preciso de ninguém, né? Agora, eu me viro. Então, a gente precisa ter essa humildade, que todos nós precisamos um do outro, né? Para sermos felizes e para aprender também. A consciência da vitória sobre si mesmo e sobre os desafios da existência aumentando a capacidade de resistência a cada dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje mesmo gostaria de pedir um pouco de desculpa para vocês, que a minha voz está um pouco fanha por conta da gripe. Então, às vezes, né, quando a gente começa a se empenhar num trabalho, algo acontece, uma doença, então a gente precisa sempre ser perseverante, né? Olha a história de Chico, né? Como ele foi abatido por muitas doenças no decorrer da sua vida, mas nunca deixou de trabalhar. E, às vezes, a gente, por qualquer coisinha, a gente para com tudo, e a gente tem que ter essa perseverança também. Quando se adquire maturidade psicológica, embora se preservem bens materiais, valorizam-se mais aqueles que são do espírito, da realidade perene, expressões elevadas da vida. Então, como eu disse, isso, por exemplo, esse encontro da pamonha, essas conversas, isso a gente vai levar com a gente, isso ninguém nos toma. As amizades que a gente fez, as pessoas que a gente amou, as pessoas que a gente ajudou, isso é nosso, a gente vai levar, né, quando a gente desencarnar. Agora, o nosso carro, a nossa casa, o nosso celular, um bem, a gente vai ficar tudo aqui. Né? Então, por isso que a gente tem que sempre adquirir esses sentimentos bons, que isso a gente vai levar, né, daqui. Quando lúcido, vive intensamente seu momento, cada momento, florescendo onde se encontra, sem os tormentos de realizar-se nessa ou naquela outra parte. Para conseguir esse estado e aprender as lições da vida, o candidato deve se trabalhar interiormente, porque às vezes a gente, como se diz, cada um sabe onde o sapato aperta. Tem aquelas pessoas que, como se diz, tem o pavio curto, ainda tem a paciência para ser trabalhada, tem aquelas pessoas, né, que ainda têm dificuldade em perdoar as pessoas. Então, a gente tem que se conhecer, né, saber onde o sapato aperta, e falar, não, né, isso realmente eu tenho dificuldade e eu preciso me trabalhar, né, interiormente. A educação é valioso instrumento para trabalho e construção da pessoa feliz, né? Então, só é feliz quem ajuda o próximo e quem consegue, né, ter essa noção, essa compreensão da vida e essa dimensão de que o verdadeiro amor ele vai nos tornar felizes. A doença, os problemas, não são aspectos da infelicidade, porém convites do organismo e da vida para dizer que é necessário estar lúcido e consciente. Então, às vezes a gente reclama, nossa, mas por que comigo? Por que eu fui ficar doente? Mas, às vezes, por exemplo, a pessoa está numa correria gigantesca. Ela não está tendo tempo para a família, para os filhos, para os amigos, alguma coisa, e algo abate ela, que ela tenha que ficar, por exemplo, de repouso por 15 dias. Então, nesse momento, ela vai ter esse momento para pensar e refletir,
sobre como ela estava levando a sua rotina. Então, tudo que nos vem, as provas, as doenças, a gente tem que levar como aprendizagem, né, com amor, com resignação, e não ficar se queixando muito, mas por que comigo, né? E porque isso vai passar. Tudo, né? Como se diz, nenhuma folha cai sem a autorização do nosso mestre. Então, tudo é para o nosso aprendizado e aprimoramento. Todos valiosos, os diferentes aspectos da vida, durante a existência física, que devem ser experimentados de forma total. Então, e todas as fases da vida, né? Porque muita gente, às vezes, quando a gente vira adulto, a gente fala assim, nossa, quando eu era criança, que eu era feliz, não tinha responsabilidade, não tinha conta para pagar, não pensava em nada, mas a gente tem que abraçar todos os tempos que nós passamos, né? A infância é ótima para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem, a vida adulta, né? A velhice, né? E todas essas fases da vida são importantes. Coragem para superar os vícios e desenvolver as virtudes no campo imenso da consciência. Como eu disse, às vezes, né, tem muitos vícios, né, que nos pegam. E aí nós precisamos ter coragem para superar também. E vencer esse medo. Indagado, encontrando Deus, Buda respondeu, após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Que às vezes a gente fica, né, com essa dificuldade de se conectar com Deus, em procurar. Então é através da prece sincera, na conversa com Deus, que a gente vai conseguir, né, se conectar, encontrar a resposta que precisamos. E com tudo isso que a gente conversou, a alegria de viver, que é importante também, porque a gente não precisa passar por todo esse processo dessa vida aqui, triste, amargurada. Às vezes tem gente, né, que a gente passa, cumprimenta, fala um bom dia, uma boa tarde, né? Abre um sorriso para aquela pessoa, de repente, esse sorriso vai ser o único sorriso que a pessoa vai receber. Então, a gente tem que ter essa alegria de viver no coração. A alegria de viver, pois deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Né? A gente tem que ter o bom humor, né? Às vezes ri de alguma coisa, às vezes a gente, né, se leva muito a sério. Então, quando a gente ri, o problema se atenua, a gente abre um sorriso para o outro. O destino de todos os seres humanos é viver amplamente presente, em transportes de paz e alegria. Então, esse é o nosso destino. Mais cedo ou mais tarde, né, todos nós, né, viveremos nesse estado de paz e de alegria. À medida que se amadurece psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Lembrando de Chico mais uma vez, né? Apesar de todos os problemas que ele enfrentou no decorrer da vida, mas ele nunca perdeu aquela alegria de viver, ele recebia as pessoas, né, com aquele amor, aquele acolhimento, né? E ele tinha também um bom humor, brincava com as pessoas. A alegria de viver é convite para uma existência rica e produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. Então, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, os nossos anjos de guarda, né? Que no próximo ano a gente continue sempre, né, sendo abençoados, instruídos pelos bons espíritos, pelos mentores desta casa. E aí eu gostaria de terminar também com uma frase de Chico, que é muito linda. Quem sabe, pode muito. Quem sabe, pode muito, né? Então, com conhecimento, a gente pode muito. Mas quem ama, pode muito mais. Então, que Jesus nos abençoe, que o amor de Jesus esteja sempre com nós, e no próximo ano que se inicia. Muito obrigada a todos.
e tenham um bom dia, um bom ano e uma boas festas.